Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou Douglas Guimel, coach, psicoterapeuta holístico. Eu quero falar hoje sobre a alma dos alimentos e como esta alma dos alimentos interage e manifesta-se em nossas vidas. Eu me lembro de uma vez que eu tive uma experiência com o corvo e o resumo é que ele me disse uma coisa aparentemente óbvia, mas me disse de um jeito muito especial, de que a morte ela não existe. O que existe é uma transformação, de uma situação para outra. O corpo sai, a alma sai de um corpo para entrar em outro corpo, eventualmente, ou se libertar simplesmente, E no plano espiritual, essa alma tem liberdade total de estar aqui, ali ou acolá, E diante disso, eu quero colocar para vocês, quando falo da alma dos alimentos, é que existem algumas particularidades metafísicas que nós, inclusive, trazemos também um pouco isso da Ayurveda, da medicina indiana, que é a medicina mais antiga, e que, inclusive, ela nos seus primórdios, ela era praticada pelos sacerdotes, por xamãs, feiticeiros na antiga Índia. Eram eles que eram os primeiros detentores desse conhecimento, que depois passaram, a colocar em forma de textos e daí ser passado de pais para filhos e chegar a essa medicina tão enriquecedora, e eficaz que é a medicina ayurvédica. Eu quero falar com vocês sobre 3 aspectos da alma dos alimentos, O prana, o tejas e o ojas. Se você se interessa por esse assunto, fique comigo até o final. Eu espero que seja bastante interessante e de proveito, E o que é prana? Prana é a energia vital. É bom frisar que eu sempre cito aqui no meu canal a questão dos 5 elementos: fogo, ar, água, terra e éter. O éter é o 5º elemento. Na medicina Ayurveda, que na verdade não é só uma medicina, é uma verdadeira filosofia de vida, Na Ayurveda, o éter ele está ligado justamente ao quê? Ao que nós chamamos o éter sagrado. O akasha se encontra no éter, o conhecimento, a sabedoria, tudo que se encontra na natureza em forma de potencial é o éter, é a energia, o corpo como matéria, e o corpo como energia. Se colocarmos um corpo, segundo Einstein, a energia, a matéria, multiplicarmos o quadrado da velocidade da luz, esse corpo se desintegra e se transforma em energia, que é o Chi, é o Ki, é o Axé e é o Prana. O Prana é a energia vital. A energia vital ela está impregnando em tudo que há na natureza, Em forma de alimentação, onde é que eu consigo encontrar o prana? Eu consigo encontrar o prana através das folhas. Agora é muito interessante passar para vocês, porque está ligado também ao processo da fotossíntese, etc. Ali está o prana. Uma coisa muito interessante, você colher a folha, naquele momento ali, existe um horário, inclusive, para você colher folhas, A folha que eu digo é o próprio vegetal que você vai comer, as verduras, Veja, aquele momento do acordar, em que a folha está ali, recebendo, aqueles fluidos, ela tá úmida, o orvalho, Aquele momento ali é o momento em que o prana está mais presente na face da Terra. O prana está ligado à criação e está ligado à criatividade. O prana carrega 2 elementos fundamentais para a criação e está em tudo e em todos. É o que dá vida a tudo. É o prana. Ele é por isso chamado energia vital. O prana, ele carrega o ar e o éter.
são os dois elementos do que a natureza está totalmente impregnada. Inclusive, quando você não vê matéria, quando você não vê terra e água, ali também está o prana. Quando você não vê tejas, né, pelo menos visível, né, ali está o prana. Né? Que eu vou falar o que é o tejas. Tejas é ligado ao fogo e o ojas está ligado à terra e à água. Então, quando você não tem fogo, não tem terra, não tem água, né, com certeza você tem prana. Eventualmente você também vai dizer: ah, Douglas, há um vácuo, não há nem o ar. Ali há o prana. Olha que interessante. O prana, ele impregna tudo, ele está em tudo na natureza. Então, você quer adquirir uma conexão melhor com a vida, com a natureza, você quer ter vitalidade, você quer estar conectado, você quer estar centrado, você quer estar em perfeito equilíbrio com tudo que há na natureza, você precisa do prana. E como eu posso obter prana, Douglas? Fora da alimentação. Né? Na alimentação eu ingerindo folhas, plantas em geral. Quanto mais folhas você comer, você vai estar, né, mais interagindo com essa energia, a energia vital do prana. Fora disto, praticar o pranayama, que a gente chama, que é a respiração yoga. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Esse processo de inspiração e expiração, essa troca, né, faz com que você traga mais a energia prânica para dentro do seu organismo e faça ela fluir dentro de si. E te coloca em perfeita conexão com a natureza. E quando você devolve aquele ar, né, você está, na verdade, entregando para a natureza, para o Criador, né, a oportunidade dele recriar novamente esta situação. A criação, segundo a mitologia hindu, né, a respiração é a respiração de Brahma, né, ou que chamam de Mahavantara, que é o processo de criação, e Pralaya, que é o processo de retorno à casa do Pai, retorno ao nada. Então, o processo de respiração e o processo de batimento cardíaco, que é aquele que faz a oxigenação de todo o corpo, está ligado ao prana. Então, para você ter prana no seu organismo, você tem que estar bem com o seu cardíaco, né? E você tem que estar bem com o seu pulmão, respirando o ar mais puro possível. Caminhar ao ar livre, de preferência bem cedinho, 6 horas da manhã, quando aquele orvalho ainda está em cima das plantas, das folhas. É o melhor momento para você obter a energia prânica, o nascer do sol, né? Porque ele também está ligado à fotossíntese, por isso consumir plantas, porque ele traz a energia do sol, ele traz a energia ele impregna tudo o que você possa imaginar necessário para que você possa ter vida e vitalidade. Certo? Disposição, ânimo, tá? Tá ligado ao prana. Tejas. Quem é Tejas dentro de mim? Tejas está ligado ao fogo, está ligado ao processo de transformação. Os alimentos precisam ter tejas. Onde eu vou encontrar tejas, Douglas? Nas gorduras, nos óleos, né? No azeite, por exemplo. Né? Você vai encontrar tejas, né? Nos alimentos picantes, nas pimentas, em muitas especiarias, tá certo? É muito comum você encontrar o alimento picante aí. E na medicina hindu, na filosofia hindu, o povo hindu não está acostumado a comer carne, tá? Mas você encontra tejas na carne, principalmente o bife ou o churrasco quando ele está sendo grelhado, assado. Você encontra tejas também no calor da fogueira, você encontra tejas se expondo ao sol. Isso te dá também a capacidade do corpo fazer, elaborar todo o processo de transformação. Aí você começa a suar. O que é o suor? É um processo de transformação. Ele está expelindo aquilo que não serve, tá? Está transformando algo dentro do teu organismo. O elemento fogo no nosso organismo está ligado ao plexo solar e às vísceras, ao aparelho digestivo, tá certo? Então, quando você não tem tejas, a digestão não ocorre. Então você precisa de elementos e alimentos
né? E viver a vida, né, em constante processo de transformação. Lembre-se que quando você se levanta da cama e se dirige a algum local, quando você acorda, você já está queimando algo, queimando combustível. Tejas está ligado a esse combustível, a este fogo, a esta queimação, tá certo? Quando ele está no lugar errado, é aquela pessoa que tem refluxo, por exemplo, né? Tejas está no lugar errado, o fogo está no lugar errado. Ele tem que estar. Uma coisa importante é que Tejas tem que estar na proporção certa, agindo na hora certa, da forma certa. Entende? Então, Tejas é fundamental para a sua saúde. Você quer ter mais aquela energia, recarregar a bateria, né? Pegar luz solar com mais intensidade. Existe um terceiro elemento que é encontrado em todo alimento, né? Um terceiro elemento que é encontrado em todo alimento, que é Ojas. Ojas é o quê? Ojas está ligado à sustentação e à adaptação, tá certo? Ojas está ligado à terra e está ligado à água. A pessoa que tem Ojas, eu vou dar um exemplo, é como se você estivesse numa festa, você foi convidado para uma festa, mas você só conhece, né, o anfitrião, você não conhece ninguém naquela festa. E você, quando chega na festa, o anfitrião aperta a tua mão, olá, meu amigo, te dá aquele abraço acaloroso, poxa, seja muito bem-vindo, eu estou feliz de você ter vindo e tal. Entre, acomode-se, fique à vontade, a casa é sua. Isso aí é Ojas. O que é isso? É a capacidade de sustentar-se e adaptar-se. É quando você entrou, você foi bem recebido, você se sentou, o drink foi servido, você aceitou o drink, olhou para o lado, já encontrou alguém para conversar e você já começa a conversar, você já começa a interagir. Isso é Ojas, é terra e água. A terra, ela te dá sustentação, ela diz acomode-se. A água também, porque a água, quando você coloca ela num copo, ela assume, né, aquele copo. Você não vai chegar na festa e aí, gente, não sei o quê, pô, aí todo mundo vai te olhar, ninguém te conhece, né? O que é isso? Quem é aquela pessoa que chega falando alto na festa e todo mundo fica assim, sem saber quem é aquele cara, ele chama a atenção de todo mundo, isso é falta de Ojas. A pessoa está em desequilíbrio com Ojas. Da mesma forma, aquela pessoa que entra na festa meio tímido, né? Sente-se, aí ele, ao invés de sentar, se interagir, não, ele fica afastado, ele senta numa mesa distante, cabisbaixo, olhando. O garçom oferece uma coisa, ele rejeita. Não, obrigado, tô bem. Almocei antes de vir para a festa. Né? Isso é falta de Ojas, falta de equilíbrio, porque Ojas te confere o equilíbrio. Ele é a terra e a água que te sustenta na matéria. É Ojas que traz você para a realidade, entende? E que faz você se adaptar à situação. Como eu consigo obter Ojas, Douglas, na alimentação? Leguminosas, legumes e frutas. Quanto mais fruta você comer, mais Ojas, porque você começa a ter, né, mais facilidade de se adaptar e de se relacionar. Você passa a conhecer uma série de situações, né, ligadas à terra. Esses alimentos, leguminosas e frutas, vão permitir você, quanto maior variedade de alimentos que você consome, mais facilidade você tem de interagir com o ambiente, com as pessoas. Isso é Ojas. Ojas é fantástico para quem está encarnado, tá certo? Ojas te traz para a realidade, tá certo? Então, quando uma criança nasce, um bebezinho, a criança ela não pode deixar de comer Ojas, alimentos ricos em Ojas, leguminosas e frutas, tá? Porque é para trazer ela para a terra, sustentação, né? Uma coisa muito interessante, né? Eu lembrei aqui agora, farofa, né? Farinha, farofa, são alimentos que você tem que consumir com cuidado, mas ele tem essa propriedade interessante, né? A farinha de mandioca, né? Ela é muito boa para te trazer para uma realidade, para te trazer para sustentação. Batata, inhame, aipim, tá certo? E as frutas em geral, banana, maçã, pera, uva,
né? Existem as frutas mais aquáticas, que elas vão te dar mais adaptabilidade, aquela pessoa mais flexível, aquela pessoa que se adapta à situação, à realidade, né? E as frutas mais ligadas à terra, que vão te dar mais sustentação, tá certo? Então, compartilhando com vocês a metafísica dos alimentos, a alma dos alimentos, que na verdade isto aí constitui uma vasta compreensão, um vasto conhecimento, né? Que relaciona essa capacidade de nos interagir com a natureza, né? Tanto através da alimentação quanto através dessa inteligência emocional, da inteligência intelectual, né? Da inteligência instintiva, a inteligência motora, sexual, tudo isso engloba ojas, tejas e prana, porque na verdade nem só de pão vive o homem, não é verdade? Isso na filosofia Ayurveda, isso é uma lei, tá certo? Nós nos alimentamos de tudo, não só do alimento físico. Alguns yogis, né, se fixam excessivamente em prana. Prana, como ele está em tudo, ele é básico de tudo. Você quer interagir com tudo que há na natureza, independente de ser matéria ou espírito, você tem que ter prana. Você tem que se alimentar e interagir com prana. Você quer ter a capacidade de agir, de transformar, de mudar situações, você precisa de tejas, você precisa de fogo. Fogo é o que proporciona a mudança. Tá insatisfeito com a vida como ela é? Você precisa de tejas. Sair do ostracismo, sair da procrastinação, gerar mudanças. Fogo, tejas. Tá? Enquanto que ojas é a capacidade de se adaptar. Está tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas? Está tendo dificuldade de se relacionar com o mundo? Está tendo dificuldade de se relacionar consigo mesmo? Ojas. Coma mais, né? Legumes, frutas, para você ficar mais odara, né? Ficar mais tranquilo, né? A pessoa que tem muito ojas, ela tem muito brilho, né? Aquela pessoa que rica em vitalidade. A pessoa que tem muito tejas é aquela pessoa que tem rubor no rosto, né? Vermelha, do fogo, né? Tem presença de fogo na vida. Essa pessoa é aquela pessoa que, né? Ela consegue gerar mudanças, ela consegue gerar situações, ela tem uma força, um poder de mudança, de transformação. É empreendedor, ele tem muito tejas, tá certo? Você tem muito prana. Prana é aquela pessoa sábia, aquela pessoa que, né? Ela sabe interagir, ela sabe calar, ela sabe dar conselho, é o verdadeiro consultor, entende? Então você tem que ter essa relação, prana, tejas e ojas. Isto é fundamental para que haja um equilíbrio da sua natureza. Gratidão. Shalom. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Sempre passando uma visão metafísica, uma visão holística, uma visão que sai do trivial. Essa é a nossa intenção.